Muita Bíblia foi queimada. O rádio era muito restrito. Vai ser proibido falar nos lugares públicos, em repartições públicas. Ela pegou os estrangeiros de forma generalizada. Foram obrigados a entregar os seus rádios. Aquele medo, aquele pavor. A campanha de nacionalização, ela pegou os estrangeiros de forma generalizada. Mas não podiam falar alemão, o rádio era muito restrito, tudo controlado pelo governo. O governo brasileiro, na verdade, tinha medo que aqui se formassem guetos, que essas pessoas fossem fazer um governo paralelo com o governo brasileiro. Então, aquele medo, aquele pavor, foi tentando proibir essas pessoas de falar. Ninguém falava português ali naquela época, né, 1940, porque as aulas que eles tiveram era tudo em língua alemã, não havia professor que ensinasse o português para eles. A língua foi proibida em 1937 nas escolas. A partir de 1937 se desconstruiu toda uma rede de escolas. Então, no caso de Santa Cruz, né, Santa Cruz vai sofrer um pouco com isso. Por quê? Porque as pessoas são, em boa parte, no interior principalmente, alfabetizadas em alemão. O jornal que se lê aqui, que é o jornal o Kolonie ou Volkstheim, que circulam aí na década de 1930, todos eles são escritos na língua alemã. Uma coisa que impede as pessoas de viver com uma determinada liberdade, né? E na guerra não foi diferente. O fato de não poder ler jornal em língua alemã, que também foi fechado, por exemplo, o Kolonie em Santa Cruz foi fechado nesse período, porque a língua alemã estava proibida, porque quem era governante nem sabia interpretar o que estava escrito ali, não entendia a língua, tinha medo de que eles estivessem passando alguma mensagem, formando algum grupo subversivo. Muita Bíblia foi queimada, vista com um material nazista, porque era apreendido por estar em alemão e as pessoas que apreendiam não sabiam do que se tratava. E durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães residiam em Santa Cruz do Sul foram obrigados a entregar os seus rádios que foram depositados no porão da prefeitura. Aqui no museu mesmo a gente tem um rádio que a polícia apreendeu porque o dono do rádio ouvia emissoras da Alemanha para saber a situação da guerra. E havia em Sinimbu naquela época, segundo meu avô, 2 rádios. Um era da família Hennig e outro era do meu avô. Então eles se reuniam à noite, os vizinhos, desligavam as luzes da casa, colocavam o volume o mais baixo possível e todo mundo ao redor do rádio para escutar as notícias sobre a guerra, né? Por mais que houvesse um policiamento muito grande no sentido de proibir, né, a utilização de rádio com o objetivo de se ter notícias para além daquilo que o próprio governo do governo do Estado Novo propunha, né, havia mecanismos de se burlar isso. E terminado o conflito, os rádios foram devolvidos aos seus proprietários, mas muitos defeituosos devido à umidade. Tudo isso, de alguma forma, é tolhido, né, com a campanha de nacionalização. E a partir daí, bom, se tem um cenário totalmente diferente. Vai ser proibido falar nos lugares públicos, em repartições públicas, não pode ir na prefeitura e usar a língua, né? Na rua não pode mais, enfim. Quer dizer, vai haver uma coibição ao uso dessa língua. Os letreiros nas lojas vão ter que sumir, né? Tem se olhar, inclusive, alguns cemitérios, aí, os caras raspam lápides de túmulos, né, onde é que tinham dizeres lá em alemão, né, com medo de que haja algum tipo de represália. Isso foi prejudicial culturalmente, formou uma geração que tinha medo de falar alemão, que sequer aprendeu alemão e que depois foi correndo atrás do alemão, do italiano e de outras línguas para aprender, quando poderiam já estar falando isso tranquilamente por ser uma segunda língua, né? Mesmo depois de 45, né, quando cai a campanha de nacionalização, né, nós vamos ter ainda reflexos na região em função disso. Então foi um período muito difícil e que deixou marcas muito, muito sérias nas famílias.
partir Faz de parte da 1924, identidade de Santa Cruz. É uma todos eles segunda passaram língua. muita Todos dificuldade. nós A maior falamos delas ainda é a alemão. própria sobrevivência. E a importante, primeira ela é morada extremamente da importante. família Na realidade, a gente foi tem uma debaixo de uma língua árvore. que eu diria sim, uma chegam aqui, língua colonial. eles não encontram Que às casa vezes é pronta. daquela forma Então, a simples, primeira eles aprenderam dificuldade que assim, eles preservaram enfrentam é a assim, se dificuldade de, comunicavam bem, se realmente, como é que entendiam começar a bem. produzir. Faz A partir parte de da identidade de Santa 1924, Cruz. É uma todos segunda eles língua. passaram muita Todos nós dificuldade. A falamos maior ainda o delas é alemão. a própria sobrevivência.